Fala, meus amigos, beleza? Quem fala é o Grilo. Hoje eu vou trazer pra vocês um pouquinho desse jogo. Tá sendo bem comentado no momento, só que não lançou ainda. Que é o Soul Frame, beleza? É um jogo da mesma empresa do Warframe. Pra quem já jogou sabe que é um jogo. Warframe é um jogo bem frenético, bem com bastante coisa. E os caras estão sempre trazendo novos conteúdos. Um jogo que nunca foi abandonado. Desde que lançaram até hoje em dia é muito conteúdo. E esse aqui acredito que vai ser muito diferente não, viu? Ele tá classificado como pré-alpha, tá? Não tem muita coisa, né? Que é pré-alpha. Mas, cara, tá muito bom o jogo. Não tem tanta coisa pra fazer. Por ser pré-alpha. Mas estão lançando até com uma certa frequência, viu? Lembrando que esse aqui tá sendo gravado no mês de julho de 2025. Tá no Prelude 10, tá? Cara, dependendo de quando você esteja vendo esse vídeo, pode ser que tenha mais coisa que tenha se lançado, beleza? Tá fazendo um resumão geral para vocês sobre tudo que tem até o momento no game, tá? Vou mostrar para vocês os pactos, que são as classes ou os frames, tá? Eu não tenho tudo ainda, beleza? Que demora um pouco para farmar, para pegar. Mas vamos lá, deixa eu mostrar para vocês. Quando você começa o jogo, você pode escolher entre 3 classes ou 3 pactos, beleza? Eu escolhi o Ocelda, que é tipo o mago barra suporte do jogo, beleza? Depois eu mostro pra vocês um pouco das skills deles. Então eu comecei com o Zelda, é como se fosse o maguinho, que é o foco dele é em espírito. Vocês conhecem o jogo, sabem que tem três principais atributos, já falo sobre isso já, mas vamos lá. Comecei com o Zelda, que é o mago, meio suporte. Você pode começar também com a parte mais, galera gosta mais de crítico, ladino, que é com o arco, que é focado em graça, beleza? Ou o outro que é em coragem, que a galera começa com, prefere mais, não é nem tanque, mas a parte melee do jogo. Você pode escolher entre esses 3. Pra liberar, tem mais esse daqui, que é o Old Tempest, que você pega ele no rank 5 da facção Arca ou outra facção das rotas lá, Roses alguma coisa. Nível 5 dela você pode comprar esse pacto aqui. Eu não vou falar muito sobre ele, que eu não vi ninguém jogando com ele ainda, pra falar a verdade. Então não consigo falar muito. Esse outro quesito aqui é o coração de fogo dos Moras. O reizinho da estátua lá. Você pega ele em rank 5 dessa facção. Eu tô tentando pegar esse aqui agora, ver como que é. Parece ser muito bacana de jogar. Ele tá. Ele embui a espada em fogo, ou a arma em fogo, né? E queima os inimigos. Parece ser bem da hora. Meu foco é nele por enquanto. E durante o jogo você pode pegar 2 classes fazendo as missões. Que é o Orengal, que é o lobo. A quest do lobo que você faz. É bem bacana jogar. E o cervo, o veado, o veadão. É da hora de jogar também. Desses 3 aqui, sobre as skills deles. O do cervo, né? A primeira skill é um ataque cardíaco. Você rouba a vida do cara e fica se tremendo todo. A segunda skill é um clarão flash. Deixa a galera meio seca. Ele não te ataca. Só que se você bater nele, ele volta, ele recobra. E a terceira é o Stampede, que é a boiada. Você manda um monte de viado pra frente. É até bonito de ver. Mais ou menos. Não é ruim, mas é mais ou menos. Vou falar as que eu tenho aqui, tá? Pra vocês verem. A classe do céu, que foi aqui que eu comecei. A primeira skill número 1. Eu transformo a galera em pedra. Só que se eu bater, ele desvira. Consegue te bater normal. Então, para controle de grupo é bacana. Se os inimigos são juntos, você taca ele, todo mundo vira pedra. Aí você escolhe um pra bater e matar. A segunda skill é cura. Planta um alface no chão e cura a galera, quem tá em volta. E a terceira aqui é os passarinhos. Eu taco um alpice um alvo e os passarinhos já atacando, cheio de pomba. Ó da hora. Do lobo. A primeira skill do lobo, você vira um lobo, tá? Pra ataque furtivo é muito bom, você dá hit kill em praticamente tudo.
Tem uns mini boss no mapa, dependendo do nível que você tiver, você mata eles no hit só também. É muito da hora. Além de ser um pouquinho mais rápido pra você percorrer o mapa. Isso é bom também. A segunda skill, Pack Hunter. Você invoca até dois lobinhos fantasma pra ficar com você ali. Eles são bons que tem o dano deles e também eles dão um stunt no stag no inimigo, que deixa o inimigo meio tonto se dá o ataque pesado lá. No começo você invoca um, aí depois nível 24, 25, alguma coisa assim do pacto, você consegue invocar dois, beleza? E o terceiro que é o rugido, tá? Aqui ele fala que aumenta a chance de smite, aumenta a coragem e a chance de smite. Beleza? O smite, o seu smite que eu posso explicar. Jogou LOL? Você aperta o botãozinho cá, um bagulho dos caras, é mais ou menos igual. Só que aqui tem que ter a chance da smite, que é quando o inimigo fica brilhando, você bate nele normal, ele começa a brilhar, você aperta, no meu caso do teclado, você aperta o E, aí você puxa alguma coisa do cara. Você dá um puxa a alma dele pra você. Aí dá um dano consideravelmente bom, pesado. Beleza? Então essas, por enquanto, são as classes disponíveis no jogo. São 7 classes, 7 pactos. Todos dropáveis, você consegue pegar todos. Tá? E demora um pouquinho, mas é tranquilo. Tá? É igual Warframe. Por enquanto nem como você pagar as coisas aqui. Mas mais pra frente você vai poder pagar e comprar. Né? Porque como é um jogo gratuito, nada mais justo que você pagar pra manter o jogo. Fechou? Falei dos pactos pra vocês. Cada pacto vai até o nível 30. E tem a árvore de talento deles. Por enquanto, não sei se vai mudar, mas por enquanto a linha de cima e a primeira linha e a terceira linha são iguais em todos os 3 packs que eu usei, tá? A primeira linha que aumenta a base de status dependendo do tempo do jogo, lua, sol. A linha de baixo, a terceira linha, aí que aumenta a defesa. Aumenta o tempo de passarinho que você fica. Quando você morre, você vira um pássaro. Você pode voltar até seu corpo e renascer. Tá? Aqui aumenta o dano do smite, que eu expliquei agora há pouco pra vocês. E aqui, quando você usa o smite, você ganha vida. Beleza? E a linha do meio aqui, que eu vi todos a linha do meio muda. No caso da minha, que tô usando a do Maguila inicial. A primeira paradinha dela, se alguém bate em mim, ou se eu bato, eu posso deixar a pessoa travada, enraizada. O segundo, se eu tô na água, a skill volta mais rápido. E o terceiro, volta mais rápido a skill. Beleza? Mostrando pra vocês. Cada arma tem a sua classe de habilidades também. Então, são os tipos de armas que tem no jogo. Temos espada e escudo, arco, espada grande, armas mágicas, espada pequena, flyblade, tipo umas kunai, e a polearm, que são armas compridas, tipo lança, uns machadinhos. Cada arma que você upa, por enquanto tá assim, tá? Tô falando do jeito que tá aqui agora. Cada arma que você upa até o nível 30, você ganha 5 pontinhos para distribuir aqui nessa árvore. Vou mostrar as armas pra vocês. Aqui temos as side arms, que tem as duas kunaizinhas, né? As fly blades, tem 2 modelos disponíveis. E tem 3 short blades disponíveis também para colocar como side arm, com arma secundária. Como arma principal, por enquanto, eu acredito que eu tenha feito todas as armas disponíveis já, tá? Demora um pouco para dropar, mas não é muito difícil não. Então tem 2 espadas de escudo, tem o cajado que eu comecei, tem essa arminha que eu tô usando agora, que eu tava usando para upar nível 30, que eu acho muito boa, que é o Jack. Eu gostei de arma mágica. É isso aí. Essa arma aqui você joga uma vez com ela, o jogo trola você, que você pega ela, você acha que ela é de fogo, só que ela não é de fogo. O que deixa ela de fogo é o fantasminha que te possui. Se você jogar, você entende melhor. Mas parece ser legal. Depois você vai jogando e vai entendendo. Os arcos do jogo. Por enquanto, a arma mais roubada na minha opinião, tá sendo o arco. Que com um ataque pesado, você faz uma chuva de flecha e os caras não conseguem se defender. Tá muito roubado. Se você pega o lobo com os 2 lobinhos e o arco, cara, você passa boss, o jogo fica bem tranquilo. O melee do jogo tá bem difícil, tá? Quem não é muito acostumado a melee, que os inimigos defendem bastante. Então você tem que stunar eles pra conseguir dar o dano.
Mas nada impossível também, só questão de costume. Aqui as virtudes são nada mais que seus status. Então tem a parte de espírito, coragem e graça. A arma que eu estou usando, a arma e o pacto que eu estou usando é focado em espírito. Então por isso que meu espírito está mais elevado. Os 3 pactos que eu tenho, o foco dele é em espírito. Então quando eu equipo ele, eu ganho um pouco mais de espírito devido ao pacto que eu estou usando. Então tem pacto que é focado em coragem. Então se você equipa ele, você ganha pontos em coragem. E pacto, ou classe, que é focado em graça. Quando você equipa ele, você ganha um pouco mais de graça. Beleza? Esses pontinhos que são ali para você distribuir. Então, eu tá com 32. O mínimo que eu fico, deixa eu ver, é 15. Então tenho 3 de base em cada um aqui. O paga ele tá dando uns 10 pontos mais ou menos. E aqui é a total de vida que eu tenho, tá? Você percebe que se eu diminuir aqui, a vida diminui. Tenho 240 de vida. Fechou? Ah, cada um influencia uma coisa? Sim, mas talvez... O pessoal fala que coragem. Coragem aumenta o dano físico, é isso? Você tem 3 magias, cada magia tem um foco em um elemento, um status. O espírito diz que aumenta a duração das skills, a graça aumenta o range delas e coragem o dano. É isso? Não tenho muita certeza, mas acho que é mais ou menos isso que eu vi. Aí tem o set para você equipar também, cada tem seu status. Tem a parte de capacete. Cadê? Parte de calça e o peito. Tá? Tem o set dividido em 3 partes. Cadê? Eu estou usando o set do rei, que é o set que você dropa matando um boss. Por enquanto é o melhor setzinho do jogo que eu achei. A letra é muito bonita. É um dos melhores que são de status. O totem, aqui tem o seu colar, que é o totem. Eu estou usando o colar do talismãzinho, que dá 1 em cada. Por enquanto ele é o melhor do jogo também. Para farmar, se você quiser que eu fale como farmar ele, eu faço um vídeo separado. Mas praticamente você vai entrar numa cripta e matar um fantasma. Aí você tem que matar esse fantasma em lugar específico 3 vezes. Cada vez que você mata ele, vai dropar uma peça desse amuleto aqui. Aí você tem que equipar essa peça e usar no mapa. Aí ele vai aparecer no mapa aberto para te matar. Aí você mata ele, dropa um pedacinho. Você tem que matar ele usando os 3 amuletos diferentes. Matou ele desse jeito aí, você só vem aqui e craftar. Os outros são os colares da facção, ou facção, enclave, conclave, coisa. São as suas facções. Cada classe que você começa é uma facção que você começa também. Eu, como escolhi a parte de espírito, que é o Celda lá, eu comecei com Sprout Folk, que é uns bichinhos verdes, parece uns besouros esquisitos, que é a parte de espírito. Quando você pega nível 3 na facção, você pode comprar o item e craftar outro colar. No meu caso, eu craftei os Mora, o medalhão de Mora, que é o do reizinho lá da estátua fantasma. Aí com esse colar, você vai até o local da facção que você quer e entra nela. Você pode fazer isso uma vez por semana, trocar de facção uma vez por semana. Mas sem ter o colarzinho. Tendo o colar, você equipa o colar só para entrar nela. Depois que você entrou nela, você volta no colar do jeito que você quiser. Tranquilo? Tem mais alguma coisa por aqui falar pra vocês? Vou mostrar um pouquinho as roupitas. Na roupinha tem os status ali também. A defesa física, defesa mágica e a estabilidade, que é quanto tempo você demora pra cair no chão aguentando os tapas. Isso tem as 3 armaduras, tem isso. Os tipos de defesa. Se quiser andar pelas patas também, fica à vontade. E que lindo. Musculoso, hein? Bom demais. Mas saindo daqui. Aqui, essa aqui é a nossa base. Vou botar uma roupinha, senão. Né? Ficou muito feio. Tá minha roupinha mais. Bate ali. O jogo tem
duas quests principais. 3, por enquanto. Tem a quest do lobo. E quando você termina, você ganha o item do pacto do lobo para criar o pacto. E você ganha esse petzinho. Por enquanto ele não faz bosta nenhuma. Só fica dormindo na base. Mas futuramente talvez você consiga, ele te ajude. Consiga usar como montaria. Não sabemos. O do servo, você libera o servo. Mesma coisa. E o do rato que não tá finalizado ainda. Que aparentemente o do rato. Rato barra urso. Né? Você começa a missão com um ratinho. Mas o boss final é um urso. Que você vai ganhar o pacto do urso também. Essa aqui é a nossa base. Tá? Quando você inicia o jogo, só tem essa árvore aqui no fundo e a sua cabana ali na frente. Aí você libera esse carinha aqui, como primeiro. Enough. All this whispering. I cannot focus Conforme on vai my liberando o mapa, você vai pegando os itens dele aqui. welcome respite. Vocês têm um completo. Quando você completa tudo, aqui em cima, não tem nem pra mostrar pra vocês. Tudo que eu tinha já peguei. Mas quando você completa, aqui em cima aparece um botãozinho pra você pegar um molde, que é como se fosse um artefato bônus pra você equipar na arma. Então você começa o jogo sem nada. Ao primeiro você libera esse tiozão aqui, tiozão do mapa. Depois vem pra ferreira. Tá, ela que carafita suas coisas. Ó, o medalhão usa esse itemzinho aqui, ó. Sacred Shimmer. E aqui não vou ter nenhum de pacto pra mostrar pra vocês. Mas os pactos ficam aqui também. Tem os itens pra fazer. E conforme você cria as coisas no ferreiro, você upa o nível dela. Por enquanto o nível máximo é o 3. Beleza? Você vai crafitando as coisas aí. Até ela upar pro nível 3. Pra criar pacto e colar, ela tem que estar no nível 3. Quando você cria alguma coisa, fica aqui. Pra pegar o meu já. E se você quiser reforjar alguma coisa, tem a parte reforge aqui. Você pode colocar uma joiazinha. Cada joia vai dar um status melhor no seu item. Por exemplo, esse primeiro aqui aumenta o dano em 5. Esse segundo aqui, ataque consecutivo mais 2. É consecutivo ataque mais 3, só que eu perco estabilidade e custo estabilidade. Esse aqui, 14 de dano, life steal e menos parry established cost. Damage mais 10 e parry, entendeu? Isso aqui você vai dropando no mapa e põe na sua arma. Quando você reforja, a sua arma volta pro nível 0. Beleza? Essa aqui tá no nível 30, ela volta pro nível 0. E por último, a moça dos ratos. Olha o ratinho, que não dá pra dar luz, tem um ratinho aqui, ó. O que ela faz? Por enquanto ela pinta sua armadura. Não dá pra escolher a cor que você quer. Só random. Mas é isso que ela faz por enquanto. Beleza? Aí você pode aplicar, resetar. Ou... E é só. Ela te dá um item muito bom. Que por enquanto a gente usa pra matar o cara do trovão. Quando fecha o tempo, você usa o item, o tempo fica limpo. É o único lugar pra pegar esse item aqui por enquanto. Beleza, rapaziada? Então, a introdução foi essa. A base, os pactos liberados e as missões. Então, aqui um mapa para vocês. Esse aqui é o mapa do jogo. Quando você começa, ele tá todo em neblina, igual aqui em cima, todo escuro, tudo apagado. Aí conforme você vai pegando essas árvores aqui, as World Tree, ele vai liberando um pedaço do mapa. Cada árvore que você pega, você libera um pedacinho de mapa. Se você prestar atenção na neblina, você consegue enxergar o ícone da árvore. Tá? Parece que estou meio perdido, mas não é muito difícil de encontrar, não. Uma árvore gigantesca, seca. E nem até uma lança enfiada.
Um tridente. Tridente com 2 pontas. Esse aqui é o mapa do jogo. Deixa eu pegar algum lugar aqui, que eu não liberei o nome inteiro ainda. Tá vendo que esse lugar aqui tem um símbolo estranho e umas letras. Conforme você vai nesses acampamentos, tem que fosse uma luzinha. Uma luzinha parada. Você chega nela, pega ela que você vai... Tem que aprender a linguagem, ou desvendar aquele lugar ali. Você pegando todas, cada lugar tem uma quantidade, pode ser 3, 4, 5. Quando você pega todas, o rapaz do quadro te dá um item. Que é pra você equipar tanto na classe ou no... Deixa eu ver se dá pra ver. Não, cara. Se você apertar Tab, você muda de lugar. Acaba confundindo um pouco. Aqui, ó. Os moldes, tá vendo? Cada vez que você libera um mapa inteiro lá, você pode voltar no tiozinho ali. Se ele dá um item desse pra você. Tem uns que você equipa na arma e outros que você equipa no pacto. Esse aqui dá 2 coragem, um de coragem, um de graça. Mais 15 de counter damage, coragem, espírito. Perfect Troll Damage, um coragem, um graça, um espírito, sabe? Então, 2 de graça, cada um vai dar alguma coisa pra você. É bom você ficar voltando nesses acampamentos pra completar. Porque quando você chega lá, não vai estar todo de uma vez. Não adianta você ficar procurando feito louco que não vai aparecer. Então você vai lá, dá uma procurada, vê se tem, pega, se não tiver, não pega. Você fica lá e voltando. Como eu estou no PC, jogo no mouse. O botão direito do mouse é sua defesa ou a mira, se tiver de arco. Ataque. O botão esquerdo do mouse, ataque normal. E o botão do meio do mouse, ataque pesado. Beleza? Vou mostrar pra vocês as skills aqui dessa classe que eu tô. Skill número 3 é a chuva de passarinho. A skill número 1, a pedra. Tá vendo esse brilho? O brilho sumiu. Esse brilho que tava nele é o smite. E a skill do meio que é a... Tá vendo que ele ficou parado? Ó? Essa aqui é a minha passiva. Toda enraizada. Esses caras são os tanques do jogo cheio de armadura. Tá vendo? Os caras tá ele ficou parado, os caras estão petrificados ali. Vocês viram? Ó, eu bati nesse aí, ó. Ele voltou. E às vezes eles se matam. Vai ficar perto, leva um daninho. Quando eles morrem tem chance de dropar os pacotinhos. Tem crédito, ou item de craft. E tem os baúzinhos do mapa. No mapa, se você tiver alguma missão, o seu par lá vai te guiar. Você aperta o G, ele te leva até a missão. Esse aqui tá perto, ó. Esse aqui é o cara da facção que eu tô. Os Moura. Que é o fantasminha que me dá a missão. Se eu apertar M no mapa, ele mostra onde ele tá. Essa missão aqui é 1 estrela. Essa aqui é 3. Missão 1 estrela é uma missão só que você faz. 2 estrelas são 2 e 3 são 3. Missões consecutivas que tem ali. Para ganhar a XP. Cada nível de facção custa 5.000 de XP. Então você vai fazendo missão, acumula 5.000. Você tem que ir lá na facção. Ou para upar o rank dela, ou para comprar alguma coisa. Que a cada 5.000 ele trava o XP e não aumenta mais. Então, o que mais posso mostrar para vocês? Aqui temos o inventário. Mostra todos os seus itens. Aqui as peças de itens. Cada item necessita de uma quantidade certa de peças. E o drop é infinito. Tem 48 desse item aqui. O Solos 1, que é uma espada. Para criar ela eu preciso de 3 peças. Então eu posso criá-la várias vezes. Aqui são os itens de craft e as chaves. A chave de baú e a chave de crit. Esse aqui é os itens de drop normal. Alguns são mais chatos que outros, outros dropa fácil, outros mais difícil.
É toda dropável. A parte de codex é igual o tiozinho lá, que vocês vão. Pra vocês verem tudo. Aqui fala sobre os ancestrais do acampamento. Aqui as falas. Aqui se você quiser rever alguma cutscene, você pode rever, contém essa opção de Recall Memory. Você pode rever a cutscene. Journal é onde ficam as suas missões principais, tá? Missão principal, missão. De facção não fica aqui, beleza? Essas missões do mapa mesmo, por enquanto elas estão ficando aqui. Os Fables. Vamos ver. Itens, crafting, jogo. Esquece aí, meus amigos. Depois que eu pegar as outras classes, eu faço outro vídeo mostrando as skills das outras classes para vocês. Detalhar um pouco mais cada classe. Esse aqui foi mais a pegada geral do jogo. Fechou? Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda aí. Tento responder para vocês. Por enquanto, para acessar o jogo não tá dando, tá? Às vezes eles liberam uns períodos de teste que você consegue entrar e testar. Ou por chave. Você se inscreve lá no site deles do Soulframe. Você pode ter a sorte de receber uma chave por e-mail. Ou quando os devs fazem lives, eles liberam algumas chaves também. Agora no começo do ano teve a Tencon, que é o evento da empresa deles lá. Aí eles deixaram o jogo liberado. Quem entrasse podia jogar. Até dia 20 de julho, eu acho. Uma coisa assim, 20 e 21 de julho. Quem conseguiu entrar, teve acesso liberado. Quem não entrou, aí foi bloqueado o acesso de novo. Eu, por sorte, consegui entrar. Um amigo meu mandou a call, consegui entrar. Aí tô jogando o joguinho. Cara, por ser pré-cal, o jogo tá muito bom. Deixa eu tentar falando uns bagulho aqui. Por ser pré-alpha, o jogo tá muito bom, tá? Bugzinho outro você encontra. Por enquanto, o único bug que eu vi foi cair do mapa. Tava andando na água, eu me afundei, foi no meio do oceano. Aí, tirando isso, não achei nenhum bug, por enquanto. O jogo tem as DGs. Cada DG é gerado de uma forma diferente. Vocês podem entrar no mesmo buraco 2 vezes, várias vezes, e a DG vai ser diferente. O que mais? Acho que é isso, meus amigos. Alguma coisa importante que ele falar pra vocês? Não sei. Deixem nos comentários. Lançamento do jogo sem previsão por enquanto, tá? Eles estão pulindo, lançando as coisas com bastante frequência. Toda semana tem várias atualizações. E como eu falei, estão no Prelúdio 10 de julho de 2025. Essas coisas aqui estão desse jeito nesse momento. Mais pra frente pode ser que mude, dependendo de como você estiver vendo esse vídeo. O conteúdo do jogo é difícil de encontrar na internet ainda, tá? Principalmente BR, tem pouquíssima coisa, quase nada. É um jogo com acesso fechado, tá difícil o pessoal conseguir acesso. E aos poucos vai descobrindo as coisas. Tem muita coisa que ainda não deve ter descoberto ainda. Por exemplo, a parte do colar. Cara, o bagulho do colar foi difícil de... Sabe, se ninguém falasse assim, ia passar batido. E a parte do set do rei também, é a galera da comunidade que falou, se matar o boss lá, dropa o set e tal. Aí eu... Por enquanto, o que tá fazendo o jogo movimentar bastante a comunidade dele. Tanto no chat do jogo, quanto pelo Discord. O chat do jogo, galera, se você perguntar, o pessoal responde bastante, tá? Pode ficar tranquilo quanto a isso. A comunidade do jogo é muito boa. Por enquanto, a comunidade sempre tem um ou outro, mas tá muito boa. Fechou, meus amigos. Qualquer dúvida, sugestão, deixe nos comentários. Vou tentar responder pra vocês. Fechou? Muito obrigado que acompanhou. Deixe seu like aí. E é isso. Grande abraço. Falou!